A advocacia é indispensável à administração da justiça. Não está acima e nem abaixo de outras funções. Não há hierarquia entre o juiz, promotor e o advogado. Isso é muito importante, que eles estão todos no mesmo patamar. Mas advogados e advogadas têm direitos e prerrogativas. Por exemplo, inviolabilidade do escritório, direito de se comunicar com o cliente, acesso aos autos. E outro detalhe importante é que, conforme a súmula, o acesso aos autos, se ele não for amplo, na prática vai tornar sem efeito. Não são raros os casos de desrespeito a esses direitos e prerrogativas. As autoridades, elas tendem a violar as prerrogativas. O papel da advocacia é enfrentar. O que fazer para que essas garantias sejam respeitadas? Eu sou Hugo Vecchiato e o tema deste episódio de Pela Ordem, o podcast da OAB São Paulo, são os direitos e prerrogativas da advocacia. Desde janeiro de 2020, a violação de prerrogativas é considerada crime. Porém, não são raros os casos em que advogados e advogadas se viram atingidos em seus direitos profissionais. No episódio de hoje do podcast Pela Ordem, a gente vai falar sobre direitos e prerrogativas da advocacia. O que são direitos e prerrogativas e por que não são privilégios? E para conversar com a gente a respeito desse tema, nós recebemos aqui no Pela Ordem o Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, que é presidente da CAASP, a Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. Dr. Davanzo, é um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo nosso. Muito obrigado, Hugo, pela oportunidade. Gostaria de saudar os nossos amigos, essas grandes lideranças da advocacia, a doutora Tânia Zufelato, da região de Ribeirão Preto, é uma grande conhecedora de prerrogativas, e este nosso conselheiro federal, Alexandre Obuzuco, que é o nosso presidente nacional da Comissão de Prerrogativas. Que eu aproveito para agradecer também a presença do Dr. Alexandre Obuzuco, conselheiro federal da OAB e presidente da Comissão Nacional de Direitos e Prerrogativas Profissionais. Doutor, também é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, é uma alegria estar nesse programa, falando para a advocacia através dessa nova ferramenta de podcast, ao lado desse amigo que é o Davanzo, presidente da Caixa, e da querida amiga doutora Tânia, lá da nossa querida região da cidade de Ribeirão Preto. Doutora Tânia Zufelato, que é atual presidente da Comissão de Prerrogativas da subseção de Ribeirão Preto. Doutora, prazer tê-la aqui no Pela Ordem. Prazer é todo meu, boa noite, doutor Alexandre, doutor Davanzo. É uma alegria poder estar participando desse programa com os dois ícones aí da nossa advocacia paulista. E eu começo aqui com o Dr. Davanzo. Muita gente que é leiga, que não é do meio jurídico, pode ouvir falar em prerrogativas, em direitos da advocacia e considerá-las privilégios. Eu questiono ao Dr. Davanzo, por que o advogado precisa de prerrogativas e na avaliação dele, qual a importância das prerrogativas para o exercício da advocacia? A prerrogativa é um direito especial inerente sim ao cargo ou função, no caso aí da advocacia, e não são apenas importantes, mas sim são essenciais para que o profissional da advocacia possa exercer a sua atividade com toda a liberdade, com segurança e dignidade, inerentes à função. A importância das prerrogativas é tamanha que a Constituição Federal, em seu artigo 133, estabeleceu ser o advogado indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos, manifestações, no exercício da profissão, nos limites da lei, conforme o texto, Portanto, prerrogativas da advocacia são direitos não só do nosso Estatuto da OAB, no artigo 7º, mas também direitos constitucionais essenciais ao livre exercício. E por que não é uma mordomia, não é um privilégio, Porque na verdade, o advogado, quando ele está atuando, que pese ele possa até atuar em causa própria, ele está defendendo bens e interesses de terceiros, cuidando da vida, do patrimônio, da liberdade, da honra. Portanto, não é um privilégio do advogado, mas sim a garantia para que nós possamos cuidar dos interesses da sociedade, da comunidade, quando estamos em sua defesa.
nós tivemos uma mudança relevante, né, no ano passado em relação ao Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, com a previsão e a derrubada do veto à lei que previa crime de violação de prerrogativas. Eu queria, primeiro, uma avaliação do Dr. Hugo Zucco a respeito dessa mudança e os efeitos práticos dessa mudança, se foi sentido alguma coisa na relação com o poder público, com órgãos do judiciário, polícia. Bem, Hugo, lá no comecinho dos anos 2000, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e magistrados começaram a autorizar buscas e apreensões em escritórios de advocacia, o que não se via acontecer desde a época ditatorial. E com aquele movimento de busca e apreensões, de invasões de escritórios de advocacia, um movimento se levantou contra isso. E ideias nasceram a partir de então. Uma delas foi a criação e a aprovação pelo Congresso Nacional de um projeto de lei que tratasse de criminalizar as violações às prerrogativas, sobretudo como a que vimos acontecer nos anos 2000. Esse projeto, esta ideia nasceu em São Paulo. Esta ideia chegou no Conselho Federal e, na gestão de Cláudio Lamáquia, foi encaminhada ao Congresso Nacional e, na gestão agora de Felipe Santa Cruz, vimos aprovada esta lei no Congresso, vetada pelo presidente da República na parte que trata das prerrogativas da advocacia, cujo veto, então, foi derrubado e ela está em vigor desde janeiro de 2019. Desde lá, nós já conseguimos a aplicação desta lei num caso concreto, em que um promotor de justiça foi processado por abuso de autoridade e pela prática de violações às prerrogativas, e nós temos outros exemplos que vão graçando pelo Brasil. Na minha opinião, depois da lei que instituiu o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, esta que cria os crimes contra as prerrogativas, a segunda maior vitória legislativa da história da advocacia, Hugo. Eu queria uma avaliação também da doutora Tânia. A gente está falando de prerrogativas aqui, elas estão no artigo 7º do Estatuto da Advocacia, que é a já citada aqui, né, Lei 8906. E assim, prerrogativas, a gente está falando aqui de direitos do advogado, de exercer com liberdade a profissão, de ter o seu escritório ou local de trabalho inviolável, o direito de se comunicar com o cliente, o direito de ingressar nas salas e sessões de tribunais. Me parece aqui, né, doutora Tânia, que a gente está falando de coisas, assim, que garantam o exercício da profissão, né, no seu dia a dia, né? A gente não está falando de algo fora do comum aqui, não é? Do dia a dia do advogado. De fato, não são privilégios, né? Hugo, que eu costumo dizer isso, sabe? Que o patrimônio do advogado são as prerrogativas que ele tem, e ele tem que buscar e defender e levar adiante isso mesmo, sabe? Uma coisa muito importante que eu vejo que já o artigo 6º do Estatuto, ele já fala que não há hierarquia entre o juiz, promotor e o advogado. Isso é muito importante, que eles estão todos no mesmo patamar. Então, ele tem que fazer que se exerça isso mesmo e que as autoridades respeitem isso no advogado. Eu queria também abordar aqui, dá para fazer um ranking assim de prerrogativas, de casos de prerrogativas que são mais violadas, mas tem um ponto que assim que parece tão básico, né, que é a questão do acesso aos autos. Mas me parece que é um tema tão ainda problemático, né, para a advocacia. Queria ouvir o doutor Davanzo, e fique também à vontade, doutor, para destacar alguma outra prerrogativa que o senhor tem visto que ainda está difícil de ser respeitada aqui no Brasil. É uma questão de cultura, né? Infelizmente, a gente sabe que, conforme já foi falado aqui, prerrogativas não é um benefício da advocacia, mas sim quando nós estamos cuidando dos interesses de terceiros. E esta questão de ter acesso aos autos, ou seja, é uma coisa assim tão essencial. Ou seja, como que nós vamos poder trabalhar? E a súmula vinculante 14 estipula, né, que é direito do defensor, não no seu interesse, mas no interesse do seu representado, de ter acesso amplo aos elementos de prova. Não é só ter acesso, mas é um acesso amplo, também com relação
a fatos já documentados em procedimento investigatório realizado pelos órgãos competentes da Polícia Judiciária, né, que digam respeito ao exercício do direito da defesa. No entanto, na prática, nem sempre esse direito é respeitado. Aliás, é bem comum na rotina dos advogados criminalistas, como eu sou, por exemplo, obstáculo ao acesso dos autos de investigação criminal, né? E aí, em decorrência dessa dificuldade, a OAB chegou a impetrar medida que resultou na súmula vinculante aí 14. Contudo, existe um debate entre sigilo e acesso à defesa, né? Fica a questão do sigilo com acesso da defesa, pois em alguns casos, né, as autoridades competentes alegam que o acesso aos autos do inquérito acarretaria um prejuízo à investigação, tendo em vista estar em curso aí, em andamento, não ter concluído, né? E outro detalhe importante é que, conforme a súmula, o acesso aos autos, se ele não for amplo, na prática vai tornar sem efeito. E há casos, inclusive, em que o acesso aos autos ele passa a ser limitado. Por exemplo, naqueles onde a autoridade da investigação restringe o acesso a um conjunto de elementos de prova e não a outros. E esses são os empecilhos aí, mais recorrentes. Mas nós estamos vivendo hoje numa sociedade conturbada. As pessoas, elas cada vez mais, elas estão vivendo com muitos atritos. E a gente tem que construir a nossa relação com as autoridades com muita sabedoria, com muita calma. E às vezes a autoridade está num dia que não é dos melhores. Eu acho que o relacionamento pessoal entre os profissionais da advocacia e as autoridades, seja delegado de polícia, o Ministério Público, seja os juízes, nós temos que melhorar essa questão dos relacionamentos para que nós possamos ter uma justiça efetiva com relação aos interesses dos nossos clientes. Agora, com relação aí, quais são as afrontas mais comuns, né? Nós temos pedidos de assistência assim, constante, né? São vários pedidos de assistência na comissão de prerrogativas. Agora, neste período pandêmico, houve aí um recorde de reclamações. A nossa comissão de prerrogativa da OAB de São Paulo, capitaneada pelo Dr. Sarcedo e também pela doutora Ana Carolina, ambos conselheiros seccionais, presidente e vice-presidente da comissão da OAB de São Paulo, e toda hora precisando acionar o nosso conselheiro Alexandre Guzuco, que é o conselheiro federal e é o nosso presidente da Comissão Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, no que tange a essa matéria de direitos e prerrogativas. Eu tenho certeza que ele terá muita propriedade em falar com relação aos assuntos que mais foram solicitados nos últimos tempos. Fica à vontade, doutor Guzuco. E eu queria acrescentar aqui também, lembrando o nosso ouvinte, de um caso recente que aconteceu nas ruas de Goiás, não é? Um advogado, o advogado Orcélio Ferreira Silvério Júnior, que foi agredido por policiais em uma rua no estado de Goiás. Isso levou à mobilização também, né, por parte da OAB. Uma avaliação do doutor Alexandre Guzuco, então, a respeito disso e sobre essas prerrogativas aí mais afrontadas. Este caso de Goiás, para nós, é emblemático e paradigmático. Emblemático porque retrata, na essência, o advogado e o advogado violado. Observe-se que ali ocorria uma cena cotidiana, numa rua de comércio intenso, na cidade de Goiânia, e de repente chega um policial e aborda um flanelinha, e volta no dia seguinte a perseguir este flanelinha. E em defesa deste flanelinha, um comerciante ali daquela localidade sai do seu estabelecimento e se põe a defender o flanelinha. O policial, não contente, vai embora, volta no dia seguinte, volta tempos depois e se volta contra o flanelinha e contra aquele comerciante. E nessa segunda vez, então, que o policial retornou, ele foi muito mais agressivo contra o flanelinha e, sobretudo, contra o comerciante, cujo filho era advogado, Dr. Orcélio Ferreira. E Dr. Orcélio Ferreira, observando aquela ação truculenta da polícia de Goiás, quando diz que é advogado, o policial não se intimida e imobiliza Orcélio mediante uma força brutal, algema Orcélio,
joga o Orcélio no chão algemado e, mesmo algemado, agride física e violentamente Orcélio. E tudo sobre as lentes de uma outra amiga advogada que estava naquela localidade. A Ordem dos Advogados do Brasil, do estado de Goiás, imediatamente interveio naquele episódio e adotou todas aquelas medidas. Os policiais foram afastados, realizamos um desagravo público e também a Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou uma ação civil pública contra o estado de Goiás, pedindo indenização por danos morais à coletividade da advocacia brasileira, porque aquele ato não ofendeu só o Orcélio, ofendeu a todos nós advogados, e tamanha violência que redundou nessa ação civil pública que ela está tramitando agora na Justiça de Goiás e deve ser levada a uma audiência preliminar para a elaboração de um termo de ajustamento de condutas. E o que nós queremos com esse termo de ajustamento de condutas? Criar um procedimento padrão de todas as forças policiais daquele estado diante de um advogado e de uma advogada devidamente identificado. Além da indenização por danos morais, e aí outro erro também que eu tenho visto nas redes sociais, né? Os advogados dizendo, ora, a ordem tinha que entrar com uma indenização para que o dinheiro fosse para o bolso do advogado. A ordem não tem legitimidade para essa ação. Quem tem que entrar com essa ação é a vítima, é o próprio doutor Orcélio. E a ordem está auxiliando para que isto aconteça. O produto da indenização, se essa ação for julgada procedente e o Estado, então, entregar qualquer quantia de dinheiro para reparar o dano moral coletivo, este dinheiro, diferente do que eu tenho lido nas redes sociais por incautos, não vai para os cofres da Ordem dos Advogados do Brasil. Fica nos cofres do próprio Estado, que então gastará esse dinheiro em campanhas de esclarecimento da importância da advocacia e de valorização da nossa profissão. Agora, para a doutora Tânia, doutora, para a mulher advogada, a questão das prerrogativas, de violação de prerrogativas, também é um ponto muito delicado, né? Sim, Hugo, e nós tivemos um avanço aí também, um sucesso recentemente, que foi o artigo 7A, que introduziu para aquela advogada que acaba de ter o seu filho, que se torna mãe, ela pode pedir a suspensão do processo por 30 dias, desde que ela seja a única advogada nos autos. Ela pode pedir. É um período muito difícil, complicado, né? O pós-parto, né? Essa adaptação toda, e foi um avanço também conseguirmos isso. E aqui na região de Ribeirão Preto, nós tivemos problemas aqui, de juízes e juíza, inclusive, que não aceitou o pedido da advogada, e aí precisou ser acionada a comissão de prerrogativas e foi feito o procedimento, tudo para que isso seja respeitado. Então são avanços, né, que vem acontecendo aí com o tempo, em benefício dos advogados e agora também pensando nas advogadas. Perfeito. A gente está encaminhando para o nosso final, mas eu queria ouvir o doutor Davanzo. O doutor Alexandre colocou algumas medidas que foram tomadas em alguns casos, né, pela OAB, mas eu queria ouvir do doutor Davanzo o que é que ele pode passar de orientação para o advogado que tiver que passar por uma experiência desagradável, né, de se ver violado em seus direitos e prerrogativas, de que forma o advogado ele pode recorrer à OAB e o que é que a OAB pode fazer por ele? Muito obrigado, inclusive, pela oportunidade de fazer esses esclarecimentos, né? Todos os advogados e advogadas contam com um manual de prerrogativas e podem e devem se valer do cumprimento de suas normas através da Comissão de Defesa, Assistência e Prerrogativas da OAB, né? Todos os profissionais podem solicitar a presença de um advogado da Comissão de Defesa da OAB sempre que se virem em situação de risco à profissão. E, para tanto, devem contatar a subseção, né, da sua inscrição, onde tiver inscrito, ou no caso da capital, que lhe atenderá. Será direcionado um membro da Comissão de Defesa para tomar as medidas que forem necessárias para garantir o tratamento justo à advocacia do exercício da profissão. E como já falamos, né, prerrogativas não são privilégios da classe, porque visam garantir os direitos dos patrocinados, sendo nós, advogados e advogadas, invioláveis no exercício da profissão, e a intenção é que
nós possamos atuar de forma independente, sempre no interesse dos nossos clientes, não se rendendo às pressões externas, como as advindas de autoridades públicas. Portanto, nós temos o nosso Estatuto da Advocacia, da OAB, né? E nós temos direitos e deveres, muitos deveres, mas nós também temos direitos. E se o advogado ele não conseguir cuidar dos seus direitos, quiçá cuidar dos clientes, do interesse dos clientes, como nós já mencionamos. Então, é importante que o advogado não só conheça os seus direitos, do artigo 6º e 7º do Estatuto da Advocacia, mas também que, uma vez infringido, não tenha medo. Porque às vezes acontece da pessoa falar, eu não quero desagradar a autoridade. Então, toda vez que ver a sua atividade afrontada, é uma obrigação ir buscar o seu direito, pedir assistência à Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB. Eu já abro o microfone para o senhor, então, mais uma vez, doutor Davanzo, para as considerações finais. O doutor Davanzo, que é presidente da CAASP, que nesse ano, no começo do ano, completou 85 anos, né? Exatamente, 85 anos, e nós estamos aqui com o doutor Alexandre Guzzuco, que foi nosso diretor da CAASP, cuidando exatamente de uma questão muito importante e essencial, que é a concessão de benefícios pecuniários à advocacia carente. E nós tivemos, infelizmente, a pandemia e neste momento acabou sendo muito importante. Acessem lá o nosso site caasp.org.br, veja lá que nós temos atividades esportivas, nós temos lá o nosso clube de serviços, nós temos nossas farmácias, as nossas livrarias, nossas clínicas odontológicas, e nesses 85 anos nós estamos procurando tratar de forma inovadora a CAASP. Só neste ano, quem fez uso das nossas farmácias e das nossas livrarias já economizou 46 milhões de reais a advocacia já este ano, e frete grátis para todo o estado de São Paulo. Temos várias novidades, acessem o nosso caasp.org.br. Muito obrigado pela oportunidade, doutor Hugo, é um prazer participar, foi um prazer participar desse podcast, juntamente com a doutora Tânia e também com esse grande líder da nossa advocacia, Alexandre Guzzuco. Muito obrigado pela atenção. Eu agradeço. Nosso tempo aqui é muito curto, daria para a gente falar bastante coisa, mas eu já encaminho então para as considerações finais. Doutor Alexandre Guzzuco, obrigado pela participação. Viu? Obrigado, Hugo. É uma satisfação estar ao lado desse amigo, Davanzo, grande presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, e dessa queridíssima amiga, a doutora Tânia Zufelato, que faz um brilhante trabalho na ordem, já de longa data, e agora na defesa das prerrogativas. Eu gostaria de deixar como mensagem, Hugo, Tânia, Davanzo e todos que nos escutam, de que advogado, não se assustem com violações às prerrogativas. As autoridades, elas tendem a violar as prerrogativas da advocacia. O papel da advocacia é enfrentar esses que deixam a lei para fazer justiça com as próprias mãos. Mas quero lembrar que os grandes advogados e as grandes advogadas brasileiras são aqueles que, além de dominarem uma determinada matéria ou várias matérias do direito, nas suas diversas ramificações, né, são também grandes em prerrogativas profissionais. Eu já estou no sistema da Ordem dos Advogados do Brasil desde o ano de 1997. E desde 1999 trabalhando com prerrogativas. E eu não me lembro dos grandes advogados e advogadas brasileiras pedirem socorro à ordem por violações de suas prerrogativas. Eles não pedem socorro. Sabe por quê? Porque eles sabem se defender. Primeiro, eles conhecem quais são as suas prerrogativas. E segundo, sabem manusear os instrumentos de defesa dessas prerrogativas violadas. E por isso são grandes. E é isto que você, jovem advogado, jovem advogada que nos ouve neste momento, que deve acreditar, né? Não se iludam pelas redes sociais, não caiam no conto de salvadores da pátria. Ou você conhece as suas prerrogativas e põe-se a defendê-las, ou não haverá prerrogativas para você. A ordem pode ser o seu parceiro, a ordem pode ser aquele que auxilia no momento de sufoco. Mas se você
colega profissional não estiver disposto a defender as prerrogativas, não haverá prerrogativas que se sustentem. Quanto mais eu sei sobre prerrogativas e quanto mais eu consigo me defender diante das violações, melhor profissional eu sou neste mercado cada vez mais concorrido. Busque a Ordem dos Advogados do Brasil, porque a Ordem não deixa desamparada uma só advogada, um só advogado, violado em suas prerrogativas, que vem à nossa instituição pedir socorro. É uma satisfação falar com vocês ao lado desses dois queridíssimos amigos. Obrigado, Hugo. Obrigado, OAB. Muito obrigado, doutora Tânia. Também muito obrigado pela presença aqui pela Ordem. Muito obrigada, Hugo. E pegando o gancho aí do doutor Alexandre, nós costumamos dizer que o advogado, a advogada, ele é o primeiro defensor das suas prerrogativas. Ele está ali e ele tem que conhecer para ele se defender. Caso contrário, o que acontece, nas comarcas maiores, nós temos a Comissão de Prerrogativas Local, como Ribeirão Preto, por exemplo, na qual eu sou presidente. Nós temos um grupo e há um telefone de plantão. Esse telefone de plantão fica ligado 24 horas e a qualquer momento que aconteça alguma coisa, o advogado, a advogada, ele pode acionar esse plantão e ele vai ser atendido e vai ser socorrido. Nas comarcas menores, onde não existe a comissão de prerrogativas, ele pode fazer o contato com a sua subseção, a subseção vai entrar em contato com as coordenadorias regionais. E ali na coordenadoria regional vai ser nomeado um advogado para que atenda essa sua solicitação. Então, o que eu quero dizer com isso é que todo advogado e toda advogada, seja em comarca maior ou comarca menor, não tem problema nenhum, se ele precisar da ordem, ele vai ter essa assistência. E que ele use, que ele chame, que ele sempre esteja atento aí para que suas prerrogativas não sejam violadas. Deixo também meu recado ao jovem advogado, não tenham medo, se defendam e procure sempre a ordem, ela sempre estará disponível a você. Vou ficando por aqui também, deixando meu abraço para o doutor Alexandre, para o doutor Davanzo, é sempre um prazer estar com vocês. Hugo, foi um prazer conhecê-lo. Estou à disposição aquilo que precisarem. Muito obrigado. Nós tivemos aqui a presença, então, do Dr. Luiz Ricardo Vasques Davanzo, presidente da CAASP, o Dr. Alexandre Uguzuco, conselheiro federal da OAB e presidente da Comissão Nacional de Direitos e Prerrogativas Profissionais. Também a doutora Tânia Zufelato, que é a atual presidente da Comissão de Prerrogativas da Subseção de Ribeirão Preto. Então, advogado, o recado em resumo é o seguinte: se dedique a conhecer seus direitos e prerrogativas e faça eles valerem. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem teremos mais um conteúdo imperdível, principalmente para você que passou na OAB agora ou é advogado há pouco tempo. Vamos falar dos desafios de quem começa a advogar. Vou trabalhar em escritório ou empresa? Já posso abrir meu escritório? O que o mercado espera do jovem profissional? Vamos responder a estas e muitas outras perguntas. Você já sabe, siga-o pela Ordem aí no seu tocador de podcasts favorito para receber a notificação assim que o episódio for publicado. Acompanhe também os nossos perfis nas redes sociais e o Jornal da Advocacia para ficar por dentro de tudo que acontece na OAB São Paulo. Todos os links estão aí na descrição. Pela Ordem é uma realização da Quero Ouvir Podcasts para a OAB São Paulo, a produção é da Jéssica Bernardo, a finalização é de Ogart Santos e a apresentação é minha, Hugo Vecchiato. Até o nosso próximo episódio, sempre às quartas-feiras de manhã. Um abraço!